Olá, meus amores, estou aqui de volta depois de uma breve pausa. Eu diria breve, o que você acha? Será que foi breve ou não foi? Eu acho que foi, mas o que importa é que estamos de volta e estou assim, muito feliz de estar aqui com você. E esse vídeo, um vídeo de retorno, é um vídeo também para que a gente possa trazer uma atualização, né, para o que nós vamos ter aqui. Aqui eu sempre falei de relacionamentos, né, de família, e nós vamos continuar falando muito sobre relacionamentos, sobre família principalmente, mas temos coisas a mais. Algumas mudanças aconteceram, alguns de vocês sabem, outros não. Muita gente chegou nova aqui, né, que não me conhece ainda. Então, muito prazer, eu sou Diele Souza, especialista em maturidade emocional e espiritual, mentora de mulheres cristãs. E é um prazer ter você aqui. Se você está chegando agora, chegou tem pouco tempo, estávamos aí meio paradinhos com os conteúdos, passando por uma reestruturação, mas estamos de volta. Estou muito feliz com esse retorno. Quem já estava aí há algum tempo, fico muito feliz que você tenha permanecido aqui e é muito bom rever você. E uma coisa que me fez gravar esse vídeo hoje é porque, além dessas pessoas que chegam novas, outras pessoas que viram que aconteceu essa pausa, mas não acompanhou um pouco da história, eu vou fazer um resumo aqui da minha história para que vocês saibam quem sou eu, como eu cheguei até aqui, o que nós vamos trabalhar daqui em diante, né, com os conteúdos no YouTube, no Instagram, o que você pode esperar, né, dos conteúdos aqui. Claro, você sempre é muito bem-vinda a contribuir. De que forma? Enviando suas perguntas, enviando sua sugestão de conteúdo, enviando aí aquilo que tem sido difícil para você lidar no seu dia a dia, na sua família, no seu relacionamento com Deus, para que a gente possa juntos construir um conteúdo de valor que vai agregar na sua vida, vai poder trazer soluções práticas para você. Então esteja sempre muito à vontade para contribuir, para fazer pergunta, para fazer sugestões, tá bom? Nós estamos recomeçando e tem muita coisa boa por aqui. Alguns conteúdos que eu já fiz antes, eu vou regravar, aqueles que foram importantes para vocês, vou trazer mais, e outros que são novos, que fazem parte, né, desse processo de mudança, coisas que eu aprendi, que Deus me mostrou nessa pausa e que eu quero muito compartilhar com você. Então, eu falei mais ou menos aqui quem eu sou, né? Na verdade, quem eu sou não, na verdade, o que eu faço. E eu quero contar um pouquinho pra você quem eu sou. Eu sou Diele, mãe do Pedro e do Henrique, filha de Deus, filha amada do Pai. Eu me tornei mentora de mulheres depois de um processo de... Como que eu vou dizer? Um processo de autoconhecimento, um processo de amadurecimento, que começou quando eu passei pela minha primeira separação, né? Eu me separei 2 vezes no mesmo casamento, e esse processo começou lá, esse processo de autoconhecimento, esse processo de amadurecimento, tanto emocional quanto espiritual, né? Foi quando eu conheci a inteligência emocional, foi quando eu conheci o coach, foi quando eu conheci a Deus também de uma maneira diferente, quando Deus começou a fazer milagres na minha vida. Então tudo começou lá em 2014, 2014. Ai, gente, sou ruim de data, mas tem uns anos aí atrás. Enfim, se eu lembrar da data certa, eu conto pra vocês. Eu e data é daquele jeito. Até meu aniversário eu esqueço, então vocês verem como que é. Eu lembro que teve um ano que eu sempre esquecia quantos anos eu tinha. Eu achava que eu tinha a idade do ano anterior. Mas enfim, DL sendo DL, né? Então, essa é quem eu sou e como eu cheguei até aqui. Algumas mudanças aconteceram há uns 2 anos atrás, mais mudanças, né? A vida vem sempre nos trazendo mudanças, e como talvez para você tenha acontecido tantas mudanças também, né, nos últimos 2 anos, para mim não foi diferente, foram mudanças significativas. Eu tratava aqui com vocês, eu falava sobre relacionamento, porque eu tinha passado então por uma restauração.
no meu casamento, e tudo que eu aprendi durante esse processo de restauração eu compartilhava aqui com vocês, o que eu aprendi também dentro do desenvolvimento humano. E nos últimos 2 ou 3 anos a minha vida começou a mudar novamente, né? E eu aprendi outras coisas, e por isso é tão importante a gente estar nesse processo de crescimento também, para que a gente possa lidar com os nossos problemas, com a nossa vida, e assim poder também compartilhar isso com outras pessoas. Eu sou apaixonada por conhecimento, por transformação, e eu sou muito grata a Deus por Ele sempre conduzir a minha vida dessa maneira, me permitindo, né, corrigir a rota, me permitindo aprender e, através desses aprendizados, poder contribuir com a vida de outras pessoas. Então eu quero compartilhar com vocês primeiro um pouco da minha história, começando lá na infância. Quem era a Diele lá na infância? Diele era uma menina que os pais se separaram cedo, então eu me mudei muito. Eu morei um pouco com os meus avós, ali uma parte da minha infância, e aí eu ficava indo e voltando para casa da minha mãe. Eu ia para casa da minha avó, sentia saudade da minha mãe, ia para casa da minha mãe, sentia saudade da minha avó, e assim foi a minha infância, da Bahia para Brasília, de Brasília para Bahia, e até os meus 14 anos foi assim. Então me mudando sempre, quando eu morava em Brasília a gente se mudava muito, e sempre que eu voltava para Bahia eu voltava para o mesmo lugar. E uns 2 anos ali na minha adolescência, eu morei com o meu pai. Então era uma infância onde eu, às vezes, estava perto dos meus irmãos, a maior parte do tempo a gente estava longe, né, um do outro. E os meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E o que eu mais queria era ter uma família unida, onde os pais, pais e filhos crescessem juntos. Tanto que eu fui crescendo sentindo falta disso, né? Os meus avós cuidaram tão bem da gente, me deram todo o amor que poderiam, mas eu sentia falta de ter os meus pais por perto, de ter uma família unida por perto, e eu fui crescendo alimentando esse sonho. E o meu maior sonho era ter uma família. Então eu cresci sonhando com isso. E aí, depois dos meus 14 anos, eu vim definitivamente para Brasília, fiquei aqui, desde então não voltei mais, estava com 14 para 15 anos. E aí não voltei mais para Bahia, fiquei aqui até hoje, né? E aí foi um processo nos meus 15 anos, onde eu conheci Jesus e a minha vida foi mudando. E nesse processo, eu preciso contar uma coisa importante para vocês aqui. Em algum outro momento eu vou gravar alguns vídeos só falando sobre as respostas de Deus na minha vida, só falando sobre alguns testemunhos, né, do que Deus fez. Mas esse é um ponto importante para a história, que é quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei, né, e eu fiquei assim, era algo que eu não conhecia, né, eu cresci com os meus avós, minha avó não sabia ler, o meu avô muito pouco, mesmo não sabendo ler, minha avó sempre pedia que a gente lesse ali um verso da Bíblia no fim de semana pra ela colocava a gente na catequese, eu não gostava de ir, ela sempre, né, insistia, porque ela não sabia nos ensinar sobre a Bíblia, não sabia nos ensinar sobre Deus, mas ela queria que a gente tivesse, né, esse conhecimento, esse ensinamento. Então ela sempre nos colocando ali, indo pra igreja, levando a missa. Mas eu não tinha essa busca por Deus, eu não gostava de ir, eu ia, né, porque minha avó mandava. Mas aí, na adolescência, ali, entrando na juventude, eu conheci Jesus. E me apaixonei por ele. E eu amava ler a Bíblia, e eu amava pregar, e eu amava estudar a Bíblia com outras pessoas. E bem no início, logo quando eu me batizei, eu gostava muito de ouvir música, ia pro meu quarto ali, ficava ouvindo música, e naquele momento eu tava ali ouvindo música e era como se eu tivesse caído num sono. Só que eu estava acordada e de repente o meu quarto se encheu de uma névoa, sabe? Como se eu tivesse dentro de uma nuvem, assim, e tudo branco dentro do quarto. E ali chegou um anjo pra mim com uma caixa de presente. Não sei você, mas eu amo presente, adoro ganhar presente. Então quando veio um anjo com um presente na mão, né, eu fiquei assim, meu Deus. E nesse presente, e esse anjo dizia o seguinte, que tinha um presente pra mim e queria saber se eu aceitava esse presente. Se eu aceitasse esse presente, eu não poderia mais recusá-lo, né? Mas eu não sabia o que tinha ali nesse presente. Mas é presente, um anjo trazendo um presente, só pode ser coisa boa, eu vou aceitar logo de primeira. Então foi assim, eu aceitei o presente. Quando eu aceitei o presente, ele abriu a caixa. E quando abriu a caixa,
não tinha nada físico dentro da caixa, a caixa estava vazia. E aí ele dizia o seguinte, que esse presente era o evangelho. E que eu estava recebendo o evangelho para levar para outras pessoas, para ensinar para outras pessoas. E então eu tinha aceitado esse presente. E então eu falei, tudo bem, aceitei, levar o evangelho. E ali, quando eu menos esperei, aquela névoa foi se dissipando, assim, acabou e o quarto começou a estar normal de novo. E eu tava sentada na cama, então falei, gente, será que eu dormi? Não, mas eu não dormi, eu tava aqui ouvindo música e isso de repente aconteceu. E aí eu fiquei assim, né, meio atordoada com o que tinha acontecido. Eu falei, gente, mas o que aconteceu aqui? E enfim, depois eu percebi que eu tinha tido uma visão e eu me senti muito privilegiada por estar passando por aquilo. E naquele momento foi realmente... não tem palavras para descrever o que foi aquele momento. Mas enfim, foi passando o tempo, eu gostava muito de cantar, eu pregava, eu sempre gostei mais de pregar na igreja do que de cantar, apesar de gostar bastante de cantar, gosto mais de cantar em casa do que na igreja. Mas eu fazia isso e eu dava estudos bíblicos e, enfim, foi passando o tempo, 15, 16, 17 anos, aí aos 18 anos, eu comecei a namorar com o pai dos meus filhos. E o nosso encontro, assim, a nossa história, foi um negócio que parecia mágico, como se Deus tivesse unido a gente. E era aquela coisa maravilhosa, e eu me apaixonei perdidamente. E aí eu comecei um processo de... mesmo que antes do namoro eu vivesse... deixa eu achar a palavra. DL sendo DL sempre, né? Mesmo que antes do namoro eu tivesse ali um relacionamento com Deus, mas eu sempre tinha um vazio muito grande. Eu queria encontrar alguém pra namorar, eu queria ter uma família, meu sonho era ter uma família, e eu sempre sonhava que isso acontecesse logo. Eu lembro que eu orava por isso e algumas pessoas falavam, você é muito nova, só tem 18 anos, já tá nesse desespero, sem querer ficar sozinha, mas eu tinha muito isso. Então, quando eu conheci o pai dos meus filhos, eu achava, pronto, solucionou, esse vai ser a realização do sonho. E nós éramos muito jovens, claro, e imaturos, né, para um relacionamento, imaturos emocionalmente, imaturos espiritualmente, só que a gente na hora que tá ali, né, não percebe nada disso. Então nós acabamos namorando uns 3 anos e aí nós nos casamos e sempre, desde o namoro, nós tínhamos, claro, problemas, como todos os relacionamentos têm problemas, mas eu sempre tive aquela ideia fixa, não, é ele, é esse, vai acontecer, vamos ficar juntos. E aí os anos foram passando e veio o Henrique, veio o Pedro. E eu não fui percebendo que, por mais que eu estivesse na igreja, por mais que eu tivesse ali minha leitura da Bíblia, mas eu fui me distanciando de Deus, mesmo estando na igreja. Então eu tinha ali o sonho realizado de ter uma família, eu já tinha encontrado Jesus na minha vida, mas o vazio continuava dentro de mim. Então o casamento foi passando, os anos foram passando, e quando a gente tinha ali uns 7 anos de relacionamento, nós passamos por uma crise muito grande. E essa crise durou um tempo e a gente não conseguia, chegou num ponto onde a gente não conseguia mais fazer funcionar, a gente não conseguia mais fazer o relacionamento funcionar. Por mais que a gente se amasse, mas não ia, não acontecia, né? A gente não conseguia lidar com os problemas que a gente tinha, com as diferenças que a gente tinha. E aí, nessa época, eu entrei em depressão. Eu já tive depressão na adolescência, nessa época a recaída foi muito forte. E então nós nos separamos. E quando nós nos separamos, eu me vi muito perdida. Eu não sabia quem eu era, do que eu gostava, o que eu realmente queria pro futuro, porque toda a minha vida se resumia a ter uma família. Então, naquele momento, o sonho da minha vida, o que eu sempre busquei, que eu tinha conseguido então realizar, agora já não existia mais. Então, eu me sentia perdida. Eu sentia um vazio que eu não conseguia preencher com nada. E naquele momento, Deus fez algo na minha vida que... Hoje eu entendo com mais clareza. Naquela época eu entendia que era Ele agindo, mas hoje eu vejo com muito mais clareza que foi Ele, né, fazendo
o melhor, trazendo a restauração para as nossas vidas. E então, naquela época a gente estava separado, eu comecei a fazer terapia, né, essa parte da história, deixa eu ver se eu conto essa parte da história, se eu não conto essa parte da história, e acho que não, vai ficar muito longo esse vídeo aqui, né, mas vamos lá. Nessa fase da história, a minha tia, que é a minha melhor amiga, viu que eu não tava bem, ela foi até minha casa e disse assim, olha, você não tá bem, você precisa de ajuda, você precisa fazer terapia, e você tem que fazer. E falava, não, agora não dá, porque não tem condições, né, tem as crianças e não tenho condições de pagar e tal. Ela, não, você vai fazer, eu vou, ela falou que ia marcar, que ia pagar, e eu simplesmente ia. E então assim foi. Ela marcou a terapia, fez o pagamento, minha mãe ficou cuidando das crianças, e aí eu comecei a fazer terapia. Então eu comecei esse processo, né, de cuidar de mim, de me conhecer, de entender o que estava acontecendo, né, com as minhas emoções, com a minha mente, e foi um processo muito bom. E aí, nesse processo ainda, foi aí que eu conheci o coaching, essa mesma pessoa, né, minha tia. Ela tinha feito um curso, um coaching para mulheres cristãs numa igreja que ela estava conhecendo, e aí ela me chamou. E então eu fui, né, conheci o coaching ali, naquele momento os meus olhos se abriram de uma maneira que eu nunca... eu passei a enxergar a vida de uma maneira que eu nunca tinha enxergado. Então eu comecei a entender que eu era uma pessoa vitimista, que eu tinha os meus olhos voltados para os problemas, né? Que eu achava que eu fazia tanto, mas ainda assim eu era uma vítima das circunstâncias, uma vítima dos problemas da minha infância, uma vítima por ter crescido longe dos meus pais, uma vítima por não ter tido a família que eu sempre sonhei, por não receber o amor que eu sempre quis. E eu continuava, né, nessa mesma situação, culpando também colocando a culpa do fim do relacionamento no meu marido, porque eu achava que ele precisava mudar, ele precisava melhorar, né, e as coisas não aconteciam, não melhoravam porque ele não mudava, porque ele não melhorava. Então esse foi um primeiro baque, assim, um primeiro choque, né, foi o abrir de olhos pra mim, e aí as mudanças começaram a acontecer. Eu entendi que eu precisava trabalhar em mim, eu entendi que eu precisava melhorar, eu entendi que eu precisava me curar, e que o holofote, né, tinha que ser voltado para mim. Então foi um processo de mudança muito grande em mim primeiro e na minha visão do mundo, da minha vida, de tudo ao meu redor. E durante esse processo todo acontecendo, Deus enviou para minha casa duas pessoas que eram irmãos da igreja, que a gente estava morando no mesmo prédio, era praticamente vizinho de porta. E eles chegaram em casa e me convidaram para orar e fazer uns cultos, né, nos finais de semana, na sexta-feira. E a gente começou a fazer esses cultos e muitas pessoas não sabiam que eu e meu marido estávamos passando por um processo ali de divórcio, né, de separação. E aí eles não sabiam e chegou um ponto que eu falei pra eles, olha, a gente tá se separando, então daqui a alguns dias a gente vai precisar fazer o culto em outro lugar, porque eu vou me mudar. E então eles me fizeram um convite, né? Um convite para que nós orássemos por 30 madrugadas. Que ainda que não houvesse solução no nosso relacionamento, mas que tudo fosse feito, né? Buscando a direção de Deus, buscando a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa família. E aí nós começamos a orar e oramos essas 30 madrugadas. E coisas foram acontecendo, foi tão forte, sabe? Eu sentia a batalha espiritual sendo travada ali dentro da minha casa. E ao mesmo tempo o Espírito Santo me incomodando muito. E durante esses 30 dias, antes de terminar os 30 dias, o Espírito Santo começou a me incomodar muito, dizendo que eu precisava voltar atrás de divórcio, que eu precisava, que eu não deveria me separar. Então, um momento onde o orgulho é muito, né, ferido. Mas, gente, fui eu que pedi, fui eu que cheguei nesse ponto, e como que eu vou voltar atrás e pedir pra voltar? Enfim, eu não vou entrar em detalhes, né, dessa parte, que realmente vai ficar muito longo, mas o caso é que Deus fez as coisas, né, tocou tanto no meu coração quanto no dele, e foi guiando ali todo aquele processo enquanto a gente estava separado, e trouxe pra nós, né, a restauração do nosso casamento. Então, naquele momento, nós conseguimos restaurar o nosso casamento, nós vivemos
uma vida totalmente diferente do que nós tínhamos vivido até ali, né? Já tinham 7 anos que a gente estava junto, então eu me tornei uma pessoa diferente, eu conheci coisas que eu nunca tinha pensado que existia na vida, então nós fomos nos transformando e amadurecemos muito nesse processo. E aí vivemos então mais 5 anos depois, 5 anos, mais 5 anos aí depois dessa restauração. E aí veio a crise novamente. Claro que todo casamento passa por fases e problemas, e os problemas passam, e vem outra fase, e novos problemas, e novas fases. E nós passamos por mais um momento de crise, por mais uma fase de crise. E foi logo ali, próximo à pandemia, né? E nós nos mudamos de lugar, e a pandemia não foi fácil, né? Pra ninguém. E chegou no ponto onde nós chegamos... no momento onde a gente novamente não conseguia entrar em acordo. Não conseguia entrar em acordo sobre o que a gente queria, não conseguia entrar em acordo sobre o que um poderia oferecer para o outro, enfim. Não tinha jeito. E aí a gente se separou novamente. Então naquele momento, foi um momento muito difícil para mim, porque eu pensei, não acredito. Não acredito que isso está acontecendo de novo. Eu não calculava, eu não aceitava esse momento, não aceitava de novo essa perda, porque só quem já passou por uma separação sabe como isso é doloroso, é traumático, é difícil, e quando se tem filhos, então, muito mais difícil ainda. E aí o processo foi acontecendo, né? Nós fizemos da melhor maneira possível para que os meninos ficassem bem, para que eles fossem resguardados e para que a gente pudesse manter, né, o carinho, o respeito e a boa convivência. E nesse processo, nessa época nós estávamos no interior do Piauí por conta da pandemia, né, nós fomos para lá para passar um tempo com a família, uma parte da família, e aí essa separação aconteceu nesse cenário, né, no meio da pandemia, onde a gente estava longe do ambiente onde a gente estava acostumado, e aí as coisas foram melhorando, e a gente voltou. Então voltamos para Brasília, né? E aí quando voltamos para Brasília, foi então um momento onde agora sim, né, caiu a ficha para mim, agora sim, isso tá acontecendo, agora sim eu preciso... continuar, e agora, mais uma vez, eu me sentia perdida, tipo, o que eu faço agora? Nessa época eu já trabalhava com mulheres, eu já era mentora de mulheres, eu ajudava essas mulheres a cuidar das suas famílias, a melhorar os seus relacionamentos, tudo aquilo que eu aprendi, né, naquele processo de restauração e como Deus me conduziu, eu ia ensinando para essas mulheres, tudo aquilo que funcionou para mim, tudo aquilo que eu aprendi, eu ia ensinando. Isso deu muito certo, eu consegui ajudar muitas pessoas da família, amigos, pessoas de longe, né, que eu nunca cheguei a conhecer pessoalmente, mas eu consegui acompanhar através do meu trabalho, entregando conteúdo para vocês aqui. Então chegou um momento onde eu questionei muito a Deus, tipo, agora, Deus, o que eu vou fazer? Agora eu não sei mais o que eu faço nem com o meu trabalho, porque como eu vou falar para as pessoas sobre família se a minha família foi destruída? Né? Agora é um novo modelo de família. Mais uma vez, o sonho que eu achava que estava realizado acabou. E aí eu não conseguia pensar no que eu podia fazer e como eu ia continuar levando isso adiante. Então eu falei, eu não consigo falar sobre família, não consigo ajudar pessoas. Por mais que eu tivesse o conhecimento, quem ia dar ouvidos para uma pessoa que está falando para a família e acabou de se separar? Eu não achava muito congruente. Então Deus ia me falando assim, fica de pé e continua, fica de pé e continua. Eu, gente, mas fica de pé e continua, como que eu vou continuar fazendo o quê? Eu queria respostas, e nesse momento Deus não me dava muitas respostas. Esse foi um processo que essa nova crise me trouxe uma restauração pessoal. Os meus olhos foram abertos de uma maneira que não foram há 5, 6 anos atrás. E Deus me fez um novo chamado.
Eu costumo falar para as pessoas quando eu estou palestrando ou quando eu estou pregando em algumas igrejas que nesse processo eu estava orando. Quando tudo isso aconteceu, eu estava orando, estava com um grupo de mulheres, orando pelas famílias, auxiliando essas mulheres, falando sobre filhos, ajudando essas mulheres a buscarem mais a Deus, convidando essas mulheres para buscarem a Deus mais profundamente, a aprofundar suas raízes, a mudar as suas vidas, buscando sabedoria em Deus, pedindo em Deus discernimento. E aí eu comecei a orar para Deus, falar assim: Senhor, se existe algo na minha vida que não está de acordo com a tua vontade, que o Senhor abra os meus olhos, o Senhor me mostre, o Senhor mude, o Senhor tire de lugar, o Senhor faça o que o Senhor quiser, porque eu quero obedecer, eu quero seguir a tua vontade. E nesse momento, eu não tenho como, pra mim é como se o meu mundo virasse de ponta cabeça. E eu costumo dizer que tudo isso começou a acontecer quando eu comecei a fazer orações perigosas. E eu convido a você, não tenha medo, convido você a começar a fazer orações perigosas, que é pedir para Deus transformar a sua vida, se tiver, abrir seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos espirituais para que você consiga ver o que na sua vida não está de acordo com o que Deus gostaria que estivesse. E aí os meus olhos foram abertos, de maneira que eu já estava fazendo coisas que eu achava que era natural, e mais uma vez eu ia me distanciando de Deus, e achando que estava tudo bem, achando que não, eu e Deus estava ali, ó, juntinho, pertinho, e na verdade não, cada vez eu estava mais distante de Deus. Mas os meus olhos foram abertos no momento onde, mesmo sem saber que eu estava tão distante dele, eu estava buscando e pedindo para ele: abre os meus olhos, eu quero sabedoria, eu quero discernimento, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é bom, eu quero fazer o que é reto aos seus olhos. E Deus então começou uma faxina na minha vida. E eu percebi que eu estava perdida dentro de mim, dentro da minha história. Eu não conseguia enxergar com clareza as coisas. Eu achava que eu estava fazendo o que era certo, mas na verdade não. Enquanto Deus restaurou meu casamento ali, aquela primeira vez, de início eu entendi que era a mão de Deus, mas depois eu achava que era eu, que era pela minha mudança, todas as ferramentas que eu aprendi, tudo que eu fazia, eu aprendi a me comunicar melhor, eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer aquilo, e fui esquecendo que não fui eu quem fez aquele milagre, mas foi Deus. E quando Deus começou a abrir meus olhos, eu fui enxergando quantas coisas eu errei. E aqui eu abro um parêntese para dizer para você que quando um relacionamento acaba, nunca é responsabilidade de uma só pessoa. Os dois erraram até ali. Os dois conduziram o relacionamento até chegar àquele ponto. Então, mais uma vez, Deus mostrando a mim os pontos onde eu precisava melhorar, mostrando a mim o que eu ainda tinha para crescer, onde eu ainda precisava amadurecer, principalmente no meu relacionamento com Ele. Então, nesse processo todo, quantas vezes eu me perdi tentando caber, né, em alguns lugares, tentando me adaptar, tentando fazer parte. Eu estava na igreja, meu marido não, ele era cantor do meio secular, então muitas vezes eu tentava me encaixar naquele mundo. E quantas vezes eu bebia uma taça de vinho aqui, bebia um pouco ali para tentar ficar perto das pessoas, para tentar muitas vezes ficar perto dele também. E não tem problema, é só um pouquinho, não tem problema, é só um pouquinho. Quantas vezes eu me vi fazendo coisas que hoje eu vejo que não tem a ver com os meus valores, que não tem a ver com os meus princípios, não tem a ver com a vontade de Deus para mim, mas eu fui sendo levada, sabe, de maneira automática, e aquilo parecia tão normal, tão natural, porque eu estava convivendo mais com o mundo do que convivendo com Deus de verdade. Só que a história que eu contava pra mim, a história que eu contava na minha mente é que eu buscava Deus, eu fazia tudo de melhor, eu era, entre aspas, né, perfeita. E Deus foi mostrando pra mim que não era assim. Deus foi mostrando pra mim que essa não era a verdade. E foi muito doído, foi muito doloroso esse abrir de olhos. Então, foram orações perigosas, mas que Deus atendeu prontamente. Quando eu pedi: Deus, abre os meus olhos, eu quero ver.
O que tá errado? O que precisa mudar em mim? Me mostra que eu vou fazer. E o que eu não consegui fazer, Pai, opera em mim um milagre, porque só o Senhor pode. Então Deus foi fazendo, Deus foi agindo, e eu comecei a ouvir Deus falar comigo, coisa que eu não imaginava que era possível. Como uma cristã de igreja mais tradicional, eu pensava assim, não, esse negócio de Deus responder, de Deus falar... Chocolate roncando aqui, gente, não sei se deu pra ouvir aí. Mas eu pensava assim, isso é coisa daquele povo, né, pentecostal, que tem esse negócio, e isso não acontece comigo, não. E aí, Deus foi me mostrando, lembra da história do início? Da história lá do início? Deus foi me mostrando que Ele sempre se mostrou pra mim, desde a minha infância, da minha juventude, Ele sempre esteve ali me conduzindo, falando comigo. Eu é que não estava dando ouvidos à voz dele. Eu é que estava distante. Eu é que estava com os meus olhos vendados. Eu que estava distraída. E hoje eu entendo que Deus não tem problema, sabe? Alguém me disse isso recentemente. Eu cheguei a achar que eu estava passando por aquela crise porque eu tinha colocado a minha família em primeiro lugar, porque eu fazia tudo para ter aquele relacionamento e achava que Deus estava, de certa forma, tomando para si o meu Isaac, sabe? O meu sonho era ter uma família e Deus então me dá essa família, realiza o meu sonho. Eu coloco essa família no lugar de Deus, eu coloco esse relacionamento no lugar de Deus, coloco no primeiro lugar, e Deus então toma isso de mim para me mostrar que aquilo estava errado. Eu imaginava que era isso, né? Que Deus estava te tomando então ali o meu Isaac para Ele. E hoje eu entendo que não era assim. Não era assim, não foi assim. Deus... Eu cheguei a esse ponto pelas minhas escolhas, né? Nós chegamos sempre a lugares na nossa vida pelas nossas escolhas. E Deus, Ele vai nos guiando, nos mostrando o caminho, mas nós é que precisamos caminhar. Então eu entendi que aquela era mais uma oportunidade de renovação. Aquela era mais uma oportunidade de crescimento, mais uma oportunidade de maturidade. E Deus sempre reforçando para mim: fica de pé e continua. Fica de pé e continua. Eu sei que o vídeo tá ficando um pouco longo, mas enfim, se você quiser saber do final dessa história, você fica aqui. Nós estamos caminhando para lá. E então eu comecei a questionar Deus. Cheguei em Brasília, eu comecei a ir com essa minha tia, desde lá do início, a mesma tia, que é uma bênção de Deus na minha vida. Eu comecei a ir com ela num culto de mulheres, na Comunidade das Nações aqui em Brasília, e ali Deus me tratou tanto, Deus falou tanto comigo que eu não tenho como descrever. E Deus só me conduzindo nesse processo de comunhão com Ele, de crescimento, aprofundar minhas raízes. E nesse processo de aprofundar minhas raízes, eu fui aprendendo o seguinte, que para aquele ano de 2021 para 2022, eu devia ter uma palavra que ia guiar os meus passos naquele ano, que era um ano já tão difícil, um ano de transformação. E a palavra que eu recebi para aquele ano foi Romanos 12, e na verdade me acompanhou uns 2 anos essa palavra, porque foi um processo, né, de transformação. Romanos 12, lembra que eu pedi para Deus mostrar o que estava errado, fazer em mim aquilo que eu não podia e me mostrar o que eu tinha que fazer? Então Deus foi me mostrando. E a primeira coisa que Ele me mostrou no capítulo 12 de Romanos, lá no verso 2, diz assim o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu fui percebendo que, para o lugar onde Deus estava me levando, para o lugar onde Deus estava me conduzindo, eu não conseguiria ir com a mesma mente, com a mesma mentalidade, com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, com os mesmos vícios. Eu precisava de transformação. Eu precisava de uma renovação de mente. Eu precisava ser trabalhada pelo Espírito Santo. Então eu comecei a clamar cada dia pelo Espírito Santo, que hoje eu sei que já nos foi concedido e às vezes nós não acessamos. Então eu comecei a clamar para que eu pudesse
ouvir o Espírito Santo me conduzir, para que eu pudesse sentir a presença de Deus, para que Ele estivesse presente na minha vida a cada dia. Então essa palavra foi me conduzindo durante ali o ano de 2021, 2022, e eu fui buscando conhecimento em Deus, fui buscando relacionamento com Ele, para que eu pudesse ser restaurada. Ali então eu já não sabia o que Deus queria, se Ele queria que eu orasse pelo meu casamento, se Ele poderia fazer esse milagre novamente, se tinha jeito, já que Ele me mostrou tantas coisas que eu poderia ter feito diferente, e Ele me mostrou também. Eu sempre digo pra vocês, e até pra mostrar, pra dizer que eu continuo acreditando na família, eu continuo acreditando no casamento, e eu continuo incentivando as pessoas a cuidarem dos seus relacionamentos para que não chegue no ponto de se separar, porque essa não é a solução. Eu entendi que essa não é a solução. Nós temos muitas coisas que precisamos fazer para não chegar nesse ponto, mas se chega num ponto onde se instala a crise e parece que não tem mais solução, ainda assim há tanta coisa a se fazer para que essa família não seja desfeita, porque a separação, ela é um problema que vai, depois da separação, você parece que vai resolver os problemas que você tinha ali, mas a gente não fica sozinho, a gente conhece outra pessoa e aí constrói uma nova família. E você, com o passar do tempo, vai perceber que você vai se deparar com os mesmos problemas que você se deparou no seu relacionamento anterior. Então você só vai trocar de pessoa, porque os problemas vão vir. E eu fui entendendo que as raízes desses problemas estão dentro de nós, estão na nossa história, estão inclusive também no nosso relacionamento com Deus. Então eu entendi, não, a separação não é a solução. Não é a solução, eu preciso acessar as raízes e tratar essa raiz. Nossa vida e os relacionamentos são como árvores, que quando uma árvore, uma planta, ela não tá bem, o fruto você não tá dando fruto, ou o fruto não tá bom, as folhas não estão boas, você vai precisar ir lá na raiz dessa planta, dessa árvore, vai precisar tratar, vai precisar adubar, vai precisar corrigir, talvez vai precisar mudar de lugar, vai precisar mudar o solo, vai fazer uma poda, e aí você vai conseguir ter novos frutos, ter uma árvore saudável. Assim somos eu e você, assim é a nossa família, os nossos relacionamentos, e eu fui entendendo isso, só que pra mim parecia ser tarde demais, porque já tinha chegado num ponto onde a gente não conseguia se entender e pensar em retomar o relacionamento. Então isso me trazia uma angústia muito grande, e Deus foi me falando assim, que eu tinha que deixar ir, que eu tinha que soltar o controle. A minha vida inteira sempre foi: eu faço, eu conserto, tem um problema, eu resolvo, tem algo pra fazer, eu faço, eu conserto, eu faço, eu resolvo. E esse momento foi um momento onde eu percebi que eu não tinha o controle de nada. Eu não tinha o controle de nada. E ainda assim eu lutava para segurar esse controle. Então eu fui permitindo que Deus trouxesse as respostas, e eu fui me permitindo também, mesmo naquele momento de sofrimento, ser guiada por Deus, e Deus foi moldando, Deus foi respondendo as minhas orações. Em algum momento eu preciso gravar um vídeo só falando das respostas de Deus às minhas orações. E foi um momento, eu posso dizer que dentro de 6 meses, 6, 8 meses, sei que foi menos de um ano, Deus me transformou de uma forma que eu nunca consegui fazer 30 anos antes, 32 anos antes da minha vida, né? Então, Deus foi abrindo os meus olhos. Eu orei pedindo: Deus, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, porque se a gente tem apenas os nossos olhos naturais aqui, né? A gente consegue ver, entender só o que é físico, a gente não consegue entender a dimensão do que está acontecendo ao nosso redor. Então eu entendi que eu não podia fazer mais nada, que eu precisava deixar ir. E esse foi um processo muito doloroso, onde Deus me mostrou muitas coisas que eu errei também dentro desse processo de separação, coisas que eu não devia ter dito, coisas que eu não devia ter feito, reações que eu não deveria ter tido. E mais uma vez, a gente sempre olha para os problemas
pensando assim que os erros são das outras pessoas, que as outras pessoas erraram, que nos fizeram, como nos feriram. E Deus sempre me mostrando o meu erro, o que eu tinha que fazer, onde eu tinha que melhorar, quais eram exatamente os lugares onde Ele ia trabalhar em mim, onde Ele precisava trabalhar em mim. E em um momento desse processo todo, Deus falou pra mim assim, pro lugar onde você vai não existem pontas soltas. E eu não entendia o que tem a ver pontas soltas. E aí Deus foi me mostrando que esse processo era o processo de eu corrigir os meus erros, de eu trabalhar em mim mesmo, me aliar a Ele, sabe? A ponto de não viver ADL, mas Cristo, né? Viver em mim e de eu ser transformada totalmente através do caráter de Cristo, através da palavra. Isso foi acontecendo. Então, esse ano de 2023, eu recebi então uma nova palavra. E a palavra para esse ano tá lá em Josué 3:5, que é um chamado à santificação. Então, eu vejo que meio que uma continuação da palavra, né, lá de 2021, 2022, só que agora um novo processo. Gente, o livro sumiu aqui. Só que agora um novo processo, onde ali eu estava abrindo os olhos para uma transformação de mente, para enxergar, achei Josué, para enxergar o que Deus estava tentando me mostrar. E agora Deus me convida a um processo de santificação, a um processo de renovo cada dia, que continua sendo uma transformação, mas agora não só de mente, mas agora de comportamentos, de escolhas, de atos. Então diz o seguinte, Josué 3:5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E é fácil um processo de santificação? Não é fácil. Não é fácil porque a gente luta contra a própria carne, contra os padrões que já estão enraizados na nossa mente, contra tudo que já está alicerçado dentro de nós. Não é fácil escolher obedecer a Deus, não é fácil escolher fazer a vontade dele, não é fácil ir na contramão do mundo, não é fácil. E então eu, mesmo sabendo que não é fácil, eu saberia que é possível. Hoje eu estava ouvindo uma música que eu gosto muito, que diz que Deus ele não pede para nós nada que seja impossível, né? Nada que seja impossível para nós fazermos, porque até a força vem dele. Até a força vem dele. Então eu comecei a nos dias difíceis, do dia de luta, de muito sofrimento, eu buscava ele. E através da música, através da oração, através da palavra, ele sempre me levantava. Cada fase difícil, cada cilada, sabe, do inimigo, eu ia pensando assim, meu Deus, parece que eu não vou conseguir. E Deus sempre me levantando. Em um dos momentos de crise, né, assim, pessoal, e começava a questionar a Deus, eu falava, Deus, eu não vou conseguir continuar ajudando famílias, eu não vou conseguir continuar falando para famílias, porque na verdade isso é o que tá doendo em mim, eu quero a minha família, e como eu vou ajudar outras pessoas e eu não tenho a minha, eu não consigo fazer isso, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me pediu isso, e comecei a questionar a Deus, por que assim? E Deus, ai gente, Deus é maravilhoso, e Deus me respondeu com Jó. Você lembra da história de Jó? Você conhece a história de Jó? Eu não vou me demorar nessa parte, mas leia lá o capítulo 10 de Jó, quando Jó começa a reclamar com Deus, assim, amaldiçoando a própria vida, tipo, maldito dia que eu nasci, eu não queria estar aqui, por que está acontecendo comigo? Eu comecei a fazer mais ou menos como Jó. Então, lá no capítulo 10 de Jó, você vai ver Jó reclamando com Deus. E lá no capítulo 38 de Jó, começa no capítulo 38, né? Mas lá no capítulo 38 de Jó, Deus vai começar
a responder. E olha que são alguns capítulos. Gente, sumiu o Jó também. Eu procurando o livro na Bíblia e a hora que eu procuro, ele some. Então, Deus começa a responder para Jó. E eu recebi aquela resposta, sabe? Sabe aquela hora que você pensa assim, eita, que eu sei mesmo, né? Que eu sei, que eu tô questionando, que eu tô fazendo aqui. E eu vou ler só um verso, só pra você ter noção do que foi essa resposta. Você aproveita, depois, leia o livro de Jó inteiro, mas se você ler ali do capítulo 38 até o 42, é Deus respondendo para Jó. Deus respondendo para Jó aquelas perguntas que ele fez. Deus então diz para Jó, no meio da tempestade: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Tipo, quem é você, né, meu filho? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você responderá. Jó não estava lá cheio das reclamações com Deus, cheio das coisas com Deus, pois Deus vem e responde para ele. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba? E quem estendeu sobre ela e os seus fundamentos, sobre o que foram postos, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens, e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os meus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como... Gente, chega a arrepia. Ai, meu Deus do céu. A terra toma forma como o barro sob o sinete, tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? Gente, é só lapada. Aí vai até o 42. Até o 42, Deus vai fazendo essas perguntas para Jó. Até o capítulo 42. E lendo isso tudo, eu fui só sentindo, Deus, quem sou eu, Deus, para questionar o Senhor e dizer assim, por que o Senhor escolheu a mim? Por que eu tô passando por isso? Por que essa situação toda eu não dou conta, eu não consigo, não dá, escolhe outro para levar essa mensagem, porque eu não dou conta. E Deus me trouxe essas respostas, as mesmas respostas que ele deu para Jó. Então talvez se você em algum momento questionar a Deus, ou já passou por esse momento de questionamento a Deus, leia aqui que você vai ter suas respostas, viu? Então, depois de todas aquelas coisas que Deus disse para Jó, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Gente, não tinha pó e cinza não, mas a vontade era de fazer que nem Jó. Sabe quando você pensa assim, meu Deus, vou arrumar um buraco e me enfiar dentro, porque que dá na cabeça da gente de questionar a Deus assim? E então, nesse momento, eu falei assim, Deus, eu não sei. Não sei o que o Senhor vai fazer, não sei de verdade o que o Senhor quer, mas eis-me aqui. Eis-me aqui, eu vou obedecer, eu vou fazer o que o Senhor quiser. O controle, sabe o controle? Toma aqui, tipo naquele sofrimento, né? Tô entregando, mas não tô entregando. Toma aqui o controle. Toma aqui o controle.
tudo que eu fiz me trouxe até aqui e não me trouxe bons resultados, eu não tô feliz, não tô bem, a crise parece que não acaba. Então toma, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, o Senhor vai fazer melhor do que eu. De vez em quando, né, eu tento tomar o controle e entrego de novo. Isso acontece comigo, não sei se acontece com você, mas aquela briga, né, de ter o controle da vida nas nossas mãos, quando na verdade Deus já sabe o futuro, Deus vê tudo. E nós ficamos lutando com Deus. E nesse processo Deus me disse algo que eu me lembro sempre, quando tá doendo, eu me lembro sempre, quando eu penso assim, Deus, não vou conseguir. Deus disse assim pra mim: fica de pé e continua, porque das suas feridas eu vou cuidar. Das suas feridas eu vou sarar, das suas dores eu vou cuidar. Fica de pé e continua. Tem pessoas na igreja, fora da igreja, tem filhas minhas que precisam do que você tem. E você vai ensinar para elas, você vai levar para elas. Não se preocupe com suas dores, com seus problemas, disso eu vou cuidar. E naquele momento eu não acreditava não, sabe? Tipo, porque tava doendo muito. E eu pensava assim, como Deus? Como? Mas se o Senhor tá dizendo, eu vou simplesmente obedecer. Então eu comecei a pensar como eu vou ajudar outras pessoas, como o que eu posso fazer. E comecei a buscar na Bíblia, buscar nos livros respostas para todas aquelas minhas dores, e buscando a Deus, e Deus me direcionando, me dando cada resposta que eu precisava, me conduzindo, me trazendo luz para cada ponto de dor na minha vida e me mostrando: isso você resolve assim, isso você resolve assim. E eu fui vivendo esse processo com Deus. E hoje eu entendo que existem tantas e tantas mulheres, talvez seja você que está me escutando, que passa por problemas parecidos com os que eu passei, que passa por crises emocionais, espirituais, que precisa desenvolver uma maturidade, sabe, espiritual, uma maturidade emocional, precisa conhecer a Deus, precisa aprofundar suas raízes, precisa olhar para a sua história de maneira diferente, precisa passar por esse processo de reestruturação, de restauração pessoal, para que você tenha uma vida melhor, para que você possa se relacionar consigo mesma de maneira diferente, para que você possa se relacionar melhor com Deus, para que você possa então se relacionar melhor com as outras pessoas. Eu sempre digo que existe uma ordem nos relacionamentos e que se essa ordem não for respeitada, o resultado vai ser sempre sofrimento, que é Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar e os outros em terceiro. E aí vem maridos, filhos, amigos, familiares, mas Deus, ele precisa estar em primeiro lugar, o seu relacionamento com ele precisa ser o primeiro, depois o seu relacionamento consigo mesma. Aliás, afinal, a Bíblia diz: ama teu próximo como a você mesmo. Então você precisa reconhecer o seu valor, entender qual é a sua identidade em Deus. Você precisa estabelecer essa conexão, esse relacionamento de filha com ele, para depois você conseguir então amar as outras pessoas, sabe? Seu marido, seus filhos, entregar o seu melhor para eles e para as pessoas ao seu redor. Então esse foi o processo que Deus foi me conduzindo. E eu quero compartilhar mais um verso com você, para nós finalizarmos, para você entender o que nós vamos trabalhar aqui a partir de então. Nós vamos falar, sim, sobre família, porque Deus me mostrou que, como existem hoje na igreja, ou cristãs fora da igreja, enfim, existem mulheres que estão passando por problemas, que tem esse vazio que um dia eu tive, que não podia ser preenchido com nada, que tentavam colocar um relacionamento, tentavam colocar um trabalho, tentavam colocar a família nesse lugar, e é um lugar que só pode ser preenchido por Deus. Talvez tenha mulheres que estejam perdidas, cheias de marcas, de mágoas, que foram deixadas na sua vida por conta do sofrimento na infância, por conta do sofrimento nos relacionamentos que não deram certo e até hoje não conseguem fazer dar certo. E outras estão lutando para não perder os seus casamentos, outras já perderam e não sabem o que fazer para continuar. E eu entendo que isso é o que Deus queria de mim. Cada dor que eu passei, cada problema, cada processo, era Deus me preparando para trabalhar com você. Era Deus me preparando para te conduzir.
Lembra do sonho, da visão que eu tive lá no início, quando eu conheci Jesus? Eu tinha já uma missão estabelecida por Deus para mim, que eu aceitei como presente de levar o evangelho, de levar a luz da palavra, levar Jesus para as pessoas. E eu fui me ocupando com a vida, eu fui me distraindo e eu esqueci desse presente. E eu esqueci dessa missão. E eu busquei autoconhecimento, fui para o desenvolvimento humano e comecei a ajudar pessoas. Eu achava que a minha missão era essa, ajudar pessoas. E quando essa crise toda se instalou de novo, Deus me mostrou que eu estava até com os motivos certos, né? Com o intuito certo ali de ajudar pessoas, mas as ferramentas não estavam certas. E Ele me mostrou que não tem problema buscar autoconhecimento, mas a Bíblia, a palavra, o que Deus já disse sobre nós deve ser a primeira base. É a base absoluta. E muita coisa eu aproveito hoje do que eu cresci, do que eu aprendi no desenvolvimento humano, mas hoje eu vejo, hoje eu entendo que a minha base principal, a sua base principal precisa ser a palavra de Deus, para que todas as outras coisas sejam organizadas e ocupem o seu lugar de direito, o seu lugar que deve ser. Então, hoje eu entendo que o que nós vamos falar aqui? Vamos falar de relacionamento, sim. Eu achava que eu não poderia falar de relacionamento porque eu não tinha autoridade para isso, mas na verdade, justamente por ter passado tudo o que eu passei, por saber o que é começar um relacionamento de maneira errada, não priorizando a Deus, não priorizando os princípios, passar por cima dos seus valores, dos seus princípios para manter um relacionamento, para tentar segurar isso com as suas próprias mãos, achando que é pela força do seu braço, quando não é. Quantas coisas eu tentei resolver por mim mesma, pelas minhas mãos, e não busquei a Deus para que Ele me ajudasse, para que Ele conduzisse. Quantas vezes eu achei que o problema estava no outro, quando a solução estava em mim e tinha tanta coisa em mim para trabalhar. E então eu sei o que é passar por todo esse processo de confusão, de dúvida. Eu sei o que é passar por uma restauração, por um milagre, porque o Senhor fez isso no meu casamento uma vez. E eu sei o que é passar também por uma nova crise, por um novo momento onde eu não consigo ver o fim dessa história ainda. E de verdade, por muitas vezes eu me envergonhei por pensar assim, querer essa história de novo, querer esse casamento, continuar querendo esse casamento, orar para que isso seja revertido, para que isso seja restaurado. Eu me senti envergonhada por querer isso. E eu preciso dizer para você, não importa os ruídos ao redor, é entre você e o Senhor. Deus é que sabe os planos que Ele tem ao seu respeito, e são planos de bem, não de mal. E Ele sabe a importância que tem a família, e o inimigo também sabe. Então hoje o inimigo não está preocupado com igrejas, ele não está preocupado com qual igreja você vai, se você sai da igreja, se você entra, se você aceita Jesus ou se não. Ele está preocupado em destruir a sua família. Ele está preocupado em destruir a sua família. Porque se ele destrói a sua família, ele tem legalidade para agir em gerações e gerações depois da sua família. Então hoje eu entendo que vale a pena lutar pela sua família, vale a pena orar pela sua família. Pode parecer que não tem mais jeito, que não tem mais volta, mas continue orando, continue buscando primeiro a Deus. E não é pela força do seu braço, mas confie nele, que ele faz o melhor para você. E hoje eu entendo que eu não posso fazer mais nada com relação a isso, ter minha família de volta, mas eu posso buscar a Deus e ajudar outras pessoas. E se um milagre acontecer e esse milagre acontecer novamente, honra e glória vão ser dadas a Deus. E eu vou entender que não foi pela força do meu braço, mas se isso não acontecer, eu vou também dar honra e glória a Deus, porque Ele mantém todas as coisas, Ele nos permite escolher, e mesmo que a gente tenha erros, a gente cometa erros, a gente sempre tem a oportunidade de fazer melhor, de aprender, de consertar, de seguir adiante com Ele. Então eu vou continuar falando de família aqui para você. Eu vou continuar trazendo as instruções do céu para que você tenha uma família feliz, porque eu entendo que quando eu te ajudo a curar as suas feridas, eu te ajudo a alcançar essa felicidade na sua família, no Senhor, eu também sou curada, eu também alcanço essa alegria.
E eu sou o instrumento e eu decidi dizer sim ao Senhor para que Ele possa me usar cada dor, cada fase da minha vida, para que eu possa levar a mensagem dele, para que eu possa ser porta-voz dele aqui nessa terra. E que assim seja, que se em algum momento as dores da minha vida vão servir para curar a sua, que assim seja, que Deus seja louvado, porque Ele me prometeu. Ele prometeu a mim, pessoalmente, que das minhas dores Ele ia cuidar. E Ele cuida, porque hoje eu falo isso pra você sem o peso, sem a dor. Claro que tem dias que é pesado, tem dias que é difícil, eu choro, eu reclamo, eu peço a Deus me ajuda e Ele sempre me levanta. Mas quando eu dou esse testemunho, eu falo isso para as pessoas como Deus tem me trazido até aqui, não é com peso, não é com dor, mas com a alegria de saber que Ele tem me conduzido, com a alegria de saber que Ele vai ainda me levar para o lugar onde Ele quer que eu esteja. Lá eu estarei. E toda dor aqui é por enquanto, todo problema aqui é por enquanto. Nós temos o céu, a eternidade como promessa, e todas as promessas que Ele fez para mim e para você vão se cumprir. E esse verso foi um verso que tem movido os meus dias. Talvez você já tenha escutado capítulo 20 de Êxodo, não onde está escrito os 10 mandamentos, mas talvez assim como eu, você passou anos da sua vida passando batido por esse verso, que diz o seguinte. Lá no verso 5, na segunda parte do verso 5 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu entendi a partir daqui, que a separação não era a solução para os meus problemas, não era a solução para os problemas do meu relacionamento, da minha família. E eu entendi que mais uma vez eu estava repetindo a história dos meus pais, pagando pelos preços, pagando o preço dos pecados deles. E tem muita gente que não acredita em maldição hereditária. Talvez nós possamos chamar isso aqui de repetição de padrão. Enfim, dê o nome que você quiser. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que Deus é um Deus zeloso, mas que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Ele faz os filhos pagarem pelos erros dos pais até 3ª e 4ª geração. Se o verso terminasse aqui, nós realmente poderíamos dizer que Deus é um Deus doente, que Deus é um Deus mau. Como assim? Que culpa eu tenho das escolhas dos meus pais? Que culpa eu tenho do que eles fizeram? Como que eu vou pagar pelos erros deles? Mas eu entendo hoje que isso é consequência do pecado. E em outro vídeo nós vamos falar sobre isso, sobre o grande conflito em que nós somos inseridos. E hoje eu entendo que eu repito aquilo que eu aprendi com os meus pais. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu aprendi na minha família de origem, eu aprendi deles, então eu vou reproduzindo todas as minhas crenças, todos os sentimentos que eu tenho sobre família, sobre casamento, vem de lá. Eu vou replicando aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu senti toda a minha vida. E aí isso aqui acontece, Êxodo 20, verso 5 acontece na minha vida. Só que Deus é tão maravilhoso que o verso não termina dizendo que você vai pro resto da sua vida pagar pelos erros dos seus pais. Você vai pro resto da sua vida repetir as coisas que eles fizeram. Mas diz assim: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos seus mandamentos. E aqui eu digo pra você o seguinte: você não precisa, você não é escravo, sabe? Você não é um escravo dos erros dos seus pais. Deus te dá a oportunidade, te dá a opção de romper com essas correntes, de romper com a maldição hereditária, de romper com os padrões negativos repetidos para sua vida. Você precisa se voltar para Ele, porque a partir do momento que você é essa pessoa que rompe essa corrente, você se posiciona nesse lugar, você libera as 1000 gerações a partir de você. Eu decidi me colocar nesse lugar de eu não vou mais repetir,
eu vou ter uma vida feliz, eu vou ter uma família feliz, eu vou ter um relacionamento feliz, eu vou ter um relacionamento que vai até o céu, sem plano B, sem separação, sem divórcio. Eu decidi me posicionar nesse lugar e ser essa pessoa que vai abrir esse caminho, que vai romper essa barreira que o pecado trouxe e vai romper essa barreira e liberar os meus filhos e toda a descendência depois deles. E eu vou dizer para você que é um lugar que não é confortável. Não é confortável ser aquele que vai abrir o caminho. É como uma mata fechada e você tem que abrir o caminho para que outras pessoas possam passar. Não é fácil, mas a força não vem de nós, mas vem de Deus. Não vem de nós, mas vem de Deus. Então, cada verso desse que eu li hoje, sabe? Anota, leia, medita nele. Romanos 12:2, Josué 3:5, Jó, capítulo 10 até o capítulo 42. E agora, Êxodo 20, verso 5 e verso 6. Leia isso, medite nisso e pergunte ao Senhor o que Ele tem a dizer pessoalmente, especificamente para você, para que você possa se libertar disso e possa ter uma nova vida, para que você possa ter os seus olhos espirituais abertos, seus olhos os seus ouvidos espirituais abertos, porque existe muito mais acontecendo aqui ao nosso redor, na nossa vida, do que os nossos olhos físicos possam ver, do que os nossos ouvidos naturais possam ouvir, que a nossa mente pode entender. Peça ao Senhor para que Ele abra os seus olhos, para que você possa entender perfeita e agradável, quão perfeita e agradável é a vontade dEle. Nós estamos inseridos num grande conflito entre o bem e o mal. E você é uma peça central nesse grande conflito, porque o bem e o mal disputam pela sua vida, pela vida da sua família. E você precisa se posicionar no lugar certo dessa batalha. Porque esse conflito acontece, tem um tempinho ainda para acontecer, mas o final já foi determinado e Cristo já venceu. Então você precisa se posicionar do lado daquele que já venceu. E a gente passa por muitos problemas aqui. E vamos passar ainda. Afinal, viver aqui nessa terra não é... Viver nessa terra com Cristo não é ter ausência de dores ou problemas, mas ter certeza que Ele te dá a espada para lutar. Ter a certeza de que Ele passa com você por todas as provas. E Ele passa com você por todas as lutas que você vai passar na sua vida. Então, o vídeo ficou longo, né? Vamos ver se eu vou dividir em duas partes, eu coloco uma parte só. Eu espero que você possa assistir, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. É um prazer para mim estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, da minha história, e vou compartilhar outras partes ainda, outros testemunhos, outras respostas de Deus, como Deus tem cuidado de mim, tem me conduzido até aqui. Mas eu espero que você também possa passar por esse processo de restauração, de cura e de aceitar o chamado que Deus tem para mim e para você. Eu estou aqui, conte comigo e eu espero poder segurar na sua mão e te conduzir durante esse processo, mostrar Jesus para você e te ajudar a se relacionar melhor com Ele, com aquelas pessoas que você ama, a sua família, seus filhos, marido, enfim, com quem você precisa. E que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele guie você nos seus caminhos. E estamos de volta, vamos ter vídeos semanais novamente. Esteja sempre aqui, convide mais pessoas para fazer parte dessa família. E vamos crescer juntos, cuidar de mais pessoas até Jesus voltar. Um beijo, foi muito bom passar esse tempo com você. Até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.